No relatório já enviado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre o plano de golpe, mostra algumas estratégias que foram planejadas em 2022. A reportagem é de Janaína Camelo. As 884 páginas do relatório da investigação da Polícia Federal sobre uma organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder vieram a público nesta terça-feira, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinar a retirada do sigilo do inquérito. No documento, os investigadores dizem que uma das estratégias do grupo era disseminar notícias falsas contra as urnas eletrônicas e que a narrativa fantasiosa começou ainda em 2019, estrategicamente para o caso de uma eventual derrota de Bolsonaro nas eleições seguintes. A investigação diz que, para o desenvolvimento da empreitada criminosa, os investigados durante todo o processo se utilizaram do modus operandi denominada milícia digital. O relatório aponta que os dados compartilhados evidenciaram a ação direta do então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, no planejamento e execução de medidas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Segundo as investigações, um plano para descredibilizar o sistema eleitoral foi identificado em documentos e anotações encontrados na residência do general Augusto Heleno, como, por exemplo, em uma agenda da Caixa, que foi apreendida pelos policiais. Nas anotações, Heleno escreve, por exemplo, um plano para estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. E escreve frases como fraudes pré-programadas e mecanismo usado para fraudar. Também no material apreendido na casa de Augusto Heleno estão anotações para coagir a Polícia Federal a não cumprir ordens do Poder Judiciário. Em um trecho das anotações, Heleno escreve, abre aspas, prisão em flagrante do delegado que se dispuser a cumprir. Fecha aspas. O relatório cita ainda o plano traçado para assassinar em 2022 Lula e Geraldo Alckmin para evitar que tomassem posse, além do ministro Alexandre de Moraes, e que seria executado por militares do Exército formado em escolas especiais, os chamados Kids Pretos, e presos na semana passada. O relatório reforça que o plano, denominado Punhal Verde e Amarelo, teria sido elaborado pelo general da Reserva Mário Fernandes, então ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, e que o planejamento foi tratado em uma reunião na casa de Braga Neto. O relatório aponta que o plano foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto um dia antes de uma reunião entre Bolsonaro, Anderson Torres e Felipe Martins, então assessor especial do presidente, para tratar da confecção de uma minuta de golpe. O relatório da PF diz que o documento, por determinação do ex-presidente da República, teve diversas versões, inclusive com a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, e que o documento definitivo pedia a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Diz ainda que, na sequência, Bolsonaro chama para a reunião no Palácio da Alvorada os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Mostra a minuta e pede apoio, mas recebe a negativa dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Apenas o comandante da Marinha, Almirante Garnier Santos, aceita aderir ao plano de golpe. O relatório completo já está nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pelas próximas semanas vai analisar as investigações e decidir se oferece denúncia ao STF contra cada um dos 37 indiciados na suposta trama golpista. Essa manifestação deve acontecer só no ano que vem, mas em caso de eventuais denúncias, se forem aceitas pelos ministros do Supremo, os alvos do inquérito virão então réus no STF. Bolsonaro, em entrevista a jornalistas na última segunda-feira, negou que tenha iniciado uma tentativa de golpe e disse que também não sabia de qualquer plano. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvendo todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Bolsonaro irá passar os próximos dias em Brasília, estudando com seus advogados as estratégias de defesa no caso.
Deise, queria ouvir sua análise sobre a divulgação do relatório ontem. São vários aspectos, né? Vários grupos, segundo a Polícia Federal, que trabalhavam pela não implementação do resultado da eleição de 2022, inclusive usando métodos violentos para isso, com perspectiva de assassinato de autoridades. Como você muito bem falou, são tantas informações e elas não devem, em hipótese alguma, ser analisadas de forma isolada, porque é uma série de contextos, são uma série de situações que chegaram a essa tentativa de golpe. E o que a gente percebe no meio disso tudo é como líderes se utilizam do medo e da insegurança da população e como ambientes polarizados propiciam isso. Esses líderes, eles utilizam o medo e a insegurança como uma ferramenta política. E isso acaba provocando nas pessoas a chancela e a aceitação de discursos que justamente acabam deslegitimando o poder constituído, né? Então, a gente não deve analisar essa situação de forma isolada, né? A justiça não deve analisar de forma isolada. E realmente tem muita coisa ainda para ser olhada, mas como que as instituições elas vão sendo enfraquecidas por dentro, né? A gente tem um longo caminho pela frente aí, um grande teste de maturidade para a democracia brasileira.